Gente, cara, vou começar falando sobre esse projeto enquanto o pessoal entra. Muito feliz que as pessoas não ficaram tipo, live e tal. É, e quero explicar um pouquinho, antes da Dani entrar, sobre esse projeto novo que eu tô fazendo, né? Eu tô chamando, a princípio, pessoas que são próximas a mim, que eu conheço, que eu sei da história, porque eu cansei um pouco de trajetórias que fossem só pra, tipo, falar sobre métodos, quanto tempo a pessoa demorou, essas coisas assim. E eu queria, tipo, ver as pessoas que quebraram muito a cara, sabe? Que começaram de baixo, no sentido de pontuação, no sentido de preparação. E aí, desde maio do ano passado, vai fazer um ano, eu conversando com a Dani num pré-prova de Minas, eu falei, cara, amiga, eu tenho muita vontade de contar a história das pessoas sob uma outra perspectiva. Você topa? Ela, Ju, mas ainda falta. Ela já tinha sido aprovada, vocês vão ver aonde. E aí ela falou, cara, eu topo, mas tipo, pode ser que demore. Eu falei, cara, demore o tempo que for, eu vou te esperar. E hoje eu tenho a honra e o prazer de mostrar um pouco da história dela pra vocês. Eu fico até um pouco emocionada. Mas a Dani é uma pessoa muito especial. Ela me ajuda muito nessa caminhada. E eu vou deixar ela contar a história dela para vocês. Vamos ver. Daqui a pouco ela entra aí, eu acho, aguardando. Vamos ver se a internet vai ajudar. Olha, a Aline, defensora no Rio. Gente, essa é a Dani Castanheira, minha amiga maravilhosa, que vai contar um pouco da história dela para vocês. Eu fiz umas perguntinhas já para deixar aqui mais dinâmico, mas vamos lá, Dani, se apresenta e aí você conta um pouco. Tá bem. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniele Castanheira, eu sou defensora pública aqui em São Paulo. Amei o convite da Ju começar esse quadro. Eu vou tentar manter um pouco a proposta do quadro, né, que é contar o que deu errado antes de dar certo. E não vou me ater propriamente a método de estudo, horas líquidas e afim. Assim, no final a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas acho que não é a proposta inicial, para não ser mais do mesmo, né? De início, eu já vou dizer que eu não tenho pretensão de ser exemplo para ninguém, inspiração para ninguém. Eu sou uma pessoa normal, só que estudou muito e aconteceu. Eu fiz faculdade de Direito na UFRJ e quando eu terminei a faculdade, eu já emendei na Emerge. A minha faculdade, assim como de muita gente, não foi propriamente para aprender Direito, né? Não me arrependo, foram os melhores 5 anos da minha vida. E depois emendei direto na Emerge, para quem não é do Rio, Emerge é a Escola da Magistratura do Rio. Nunca quis ser magistrada. Sempre achei que eu seria defensora, porque eu estagiei 2 anos na defensoria durante a faculdade, na vara de família. E aí eu fazia emerge de manhã e fazia DPR de noite. Dá para conciliar, né? Mas é um pouquinho loucura. O primeiro concurso que eu fiz foi no terceiro semestre da emerge e foi para analista e oficial de justiça do TRF2. Estudei pra caramba. Eu e uma amiga, Amanda, a gente comprou um material e 3 meses eu falei, eu passei de primeira no vestibular, né? Acho que vai dar certo. É para analista, técnico, oficial de justiça. Primeiro grande erro, né? Coitada de mim. Não passei nem na porta. Estudei que nem uma Aquela condenada. confiança de quem nunca fez concurso, né? Exatamente. E que achava que analista era mais fácil. E esse é um primeiro porém, né? As pessoas são especializadas nas suas carreiras. Quem faz analista, quem faz oficial de justiça, quem faz técnico é Sim, especializado naquilo. Eu sempre falei isso total. para as minhas amigas. Não Uhum. adianta. Se eu me especializei em concurso de defensoria. Eu tinha muito mais facilidade em concurso de defensoria. Eu não podia competir com analista em concurso de analista. Eles são craques nisso. E aí eu não passei nem na porta. Enfim, isso foi na metade da Emerge. Aí eu falei, bem, tem alguma coisa errada e eu preciso repensar o meu método, né? E aí comecei, eu tinha nunca fui de fazer caderno, não tinha disciplina para isso. Pegava da Débora, todos os cadernos dela e comecei a estudar mais sério, né, para Emerge. E no meio de 2017, eu fiz uma última viagem que eu fiz uma viagem grande com meu namorado para a África e depois eu falei, bem, depois daqui vai ser sério. E aí, em outubro de 2017, eu comecei a estudar bem sério mesmo, bem focada, para a Defensoria de Pernambuco. Abri a Defensoria de Pernambuco e aí eu peguei um reta final, vou dar crédito para todo mundo, um reta final do MEG, que eu não sei Não, se foi amiga, sorte, é assim, parceria com ninguém, tipo assim, sinceridade total que deu certo pra você. sim. E peguei o reta final do MEG, eu não sei se foi aquele reta final, se eu dei sorte, mas assim, tava muito bom. E eu usei ele até a última prova oral que eu fiz agora, que foi a prova oral do Ministério Público de São Paulo. E todo grifadinho e tal, macetado, eu ia colocando lá as coisas novas.
Enfim, fiz a primeira fase, fui esperando uma resposta pro meu novo estudo, né? Não esperava passar, óbvio que não, claro que não. Meu primeiro concurso sempre passa no primeiro concurso. E aí fiquei no corte. Foi ou 83 ou 84, e eu fiz ou 83 ou 84. Aí já não estava acreditando, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Segunda fase, vamos descobrir. Aí a Ju, minha amiga, me falou: olha, eu conheço uma menina da biblioteca, Micheline, que é defensora pública em Pernambuco. Ela pode dar umas dicas de segunda fase. E concurso é isso, né, gente? A gente vai se ajudando no meio do caminho. E aí ela me apresentou o famoso espesoto, que eu não sabia o que era. Uhum. Me disse o que era princípio de jogo e a carta, que eu também não sabia o que era. E lá fui eu com a cara e com a coragem, né? Aí eram duas questões, uma peça, não consegui terminar a prova, não terminei a peça. Fiquei muito tempo nas questões, nunca tinha feito segunda fase. E saí, voltei pro Rio e falei pra todo mundo, gente, o sonho acabou, não tem como, não vou passar, não terminei a peça valia 6. Um dia saiu e eu tinha passado. Eu fui muito bem nas questões e compensou com a peça. Aí fui pra prova oral. Aí eu falei, agora ferrou. E aí foi uma etapa maravilhosa. Fiz Aquela síndrome do impostor, né? Que você nunca acha que você, tipo, fez o melhor e que você, tipo, tá ali como uma farsa, né? E tal. Só uma coisa, amiga. Ó, gente, eu tô anotando as perguntas que vocês mandaram. Aquela bem freak da organização. Quem quiser mandar pergunta aqui, manda e eu tô anotando e no final a Dani responde, tá? E hoje o meu grupinho, assim, mais próximo que eu tinha lá, todo mundo, uma é promotora no Rio, outra defensor no Rio, outra defensor aqui em São Paulo. Tá todo mundo encaminhado, graças a Deus. Foi uma prova ótima, dei muita sorte também. Prova oral envolve um pouco de sorte. Era a minha primeira prova oral e foi a melhor prova oral que eu fiz. Das 4 que eu fiz na minha vida, foi a melhor que eu fiz. Pulei 80 posições. Caramba. E aí acabou. Aí eu falei, bem, então comecei bem, acho que as coisas vão dar certo, né? Ali, me achando e tal, maravilhosa. Mal sabia eu. Aí logo depois veio tudo correndo meio junto, assim. Ih, vai começar o panelaço aqui. Ótimo. Tudo correndo meio junto. Aí teve a primeira fase do Rio Grande do Sul. Eu fiz, aí consegui ficar mais distante do corte, não fiquei naquela agonia, porque ficar no corte é muito, muito sofrido, né? E aí teve o provão do Rio, passei no provão do Rio. Depois, segunda fase do Rio Grande do Sul, passei na segunda fase do Rio Grande do Sul. E aí vem o primeiro grande momento dessa trajetória. Lá no Rio Grande do Sul tem entrevista secreta e exame psicotécnico, né? E aí eu fiz aquela entrevista secreta, que eu não vou ter maiores comentários. Não precisa. E depois teve o exame psicotécnico. E no exame psicotécnico, eu já aprovada para a prova oral, eu fui reprovada no psicotécnico, porque eu não sabia fazer cubo mágico. Então, se você quer ser defensor público, comece a fazer cubo mágico. E a galera que foi reprovada comigo no psicotécnico, éramos, sei lá, uns 20, assim. Nós impetramos o mandado de segurança em litisconsórcio, conseguimos eliminar e fomos fazer a prova oral. Não, preciso contar que eu não passei na prova oral. Esse foi o concurso, assim, já respondendo uma das perguntas, qual foi a maior porrada que eu tive, assim, o que mais doeu na minha trajetória, foi isso. Eu reprovei depois na segunda específica do Rio, que era assim, eu sempre achei que eu seria defensora no Rio, mas essa reprovação doeu muito, mas não doeu tanto quanto a do Rio Grande do Sul, porque a sensação de uma foi, tudo bem, tem gente melhor do que eu nesse momento, e no Rio Grande do Sul a sensação foi, pegaram na mão grande. Me tiraram, fiquei muito mal, estava correndo meio junto com a Defensoria de São Paulo, a primeira fase que ia ter, e da resposta que eu tinha sido reprovada na fase oral para a Defensoria de São Paulo, foi uma semana. E eu fui fazer a Defensoria de São Paulo, assim, que eu queria muito, eu amo São Paulo, queria muito, meu namorado já estava recebendo proposta para vir para cá há muito tempo, eu tenho família aqui, e fui fazer assim, muito mal. Eu fiquei muito mal, minha mãe falava... Ai! Foi. Minha mãe falava para mim... Caraca, vai cair de novo. Minha mãe falava, Dani, o que tá acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Minha mãe ficava, reage. E eu não conseguia, eu tava travada, eu tava me fazendo muito mal. E eu fui fazer a primeira fase de São Paulo, saí, assim, foi uma prova que eu fiz sem confiança, sem acreditar em mim, toda a confiança que eu sempre tive, assim, de todo o processo eu perdi naquele momento. Mas acabou que deu certo, assim, foi a minha melhor primeira fase, eu fiquei em 6º lugar, fui pra segunda fase, e nisso estava correndo Minas também, fiz a primeira fase de Minas, passei. A segunda fase caiu junto com a MP, eu deixei de fazer Minas, mas eu vou contar mais pra frente. DF também, fiz a primeira fase, passei. E aí eu fui fazer a segunda fase de São Paulo. Fiz a segunda fase de São Paulo, da Defensoria, queria muito. E foi aquela loucura, né, São Paulo, que teve aquele negócio de cancelar na hora, né? Eu não tenho muita sorte, assim, com prova, não. A prova do Rio Grande do Sul foi cancelada. Ainda bem que você parou. A liminar caiu de madrugada, eu tava dormindo, achando que não ia ter prova, e acordou, ia ter prova. Pernambuco adiou também várias vezes, mas eu dei sorte, porque senão não ia ter a prática. Enfim. E aí,
saiu a Defensoria de São Paulo, segunda fase, e eu tive um problema na minha correção. Só que eu já tinha judicializado o concurso e eu já tinha ficado muito mal, né? E aí eu falei, deixa pra lá, não deve ser os planos de Deus e Uhum, tal. E um amigo me falou, que tava na mesma situação que eu, me falou, não, Dani, vamos judicializar e tal. Aí uhum, eu falei, tá, eu acho que é Deus me mandando não desistir. E aí uhum. impetrei em de segurança, consegui, fui para prova oral, fui aprovada e hoje sou defensora pública aqui em São Paulo. Aí nesse meio do caminho também teve a Defensoria de Minas, eu fui fazer. E a segunda fase caiu junto com a segunda fase do Ministério Público de São Paulo. E agora eu vou contar um pouquinho do Ministério Público de São Paulo, como ele apareceu na minha vida. Eu sempre só fiz defensoria. Eu sempre achei, vou ser defensora, se eu tinha uma certeza, vou ser defensora. O Ministério Público nunca passou na minha cabeça. Uhum. Só que a Defensoria do Rio era a minha prioridade número 1. Não deu certo na Defensoria do Rio. E São Paulo era o segundo estado assim, que eu mais amava, que eu gostaria de vir. E eu falei pro meu namorado, pra minha família, eu vou fazer tudo que abrir em São Paulo. Eu vou fazer TJ, eu vou fazer MP, eu vou fazer defensoria, tudo vou fazer. E aí abriu o Uhum. MP. Aí eu falei, vou lá fazer. Minhas amigas estavam vindo, eu falei, vou lá fazer. Mas sem esperança nenhuma de passar, porque eu sempre fui daquela foca em uma carreira, seja especialista em Sim. uma carreira. Quando você estiver Uhum. muito bom na sua carreira, você vai fazer outras. Como eu já estava ficando descolada do corte, eu falei, bem, acho que talvez eu tenha mais questões para perder em Uma empresarial, base, eleitoral e assim. ambiental, Uhum. e que vai dar, vamos ver. Aí tá, fui, o corte foi 82, fiz 85, passei. Aí primeiro eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que eu falei, tá, agora 85, Brasil! Ah, meu Deus. na segunda fase não tem como, vamos descobrir, eu nunca fiz uma denúncia. Uhum. Aí passou eu e uma amiga, a Débora, do caderno, a gente comprou cursinho e tal, vamos fazer. É agora ou nunca, né? Vamos tentar tudo. E aí estudei muito, cara, só que não estava muito confiante, porque eu realmente achava que ia ser descoberta, não tinha estudo profundo. Eu nunca Uhum. tinha, eu não sabia crime de rico, improbidade, lavagem de dinheiro, E o o MP público São da Paulo defensoria. é super conhecido como, tipo, um MP de elite, né? Tipo, um MP, assim, tipo, a prova muito pesada, porque também são 4 horas, né? Só pra fazer um bando de coisa. Sim, Olha o mozão falando aí, que não sabia que trator falava. meu maior incentivador. É, aí na segunda fase eram. Eu pensava, meu Deus, lá em Pernambuco eram 5 horas, duas questões, uma peça e eu não terminei. Aí agora eram 5 questões, uma peça e uma dissertação para fazer em 4 horas. Não dá para fazer. Mas, enfim, a gente faz como dá, Deu, né? deu. É. E aí fui, fiz. Só que eu não esperava, assim, passar, juro por Deus, assim. Ao mesmo tempo que eu achava que o Ministério Público de São Paulo era uma promessa de Deus para mim, porque eu não entendia como eu tinha parado ali. Não Uhum. sei como é que eu fui parar naquela primeira fase, depois na segunda fase, mas algo em mim me dizia, e eu te falei isso, eu já falei pra você aquele dia lá em Eu casa, eu lembro, acho que o Ministério eu Público de lembro. São Paulo é uma promessa de Deus pra mim. Uhum. Tudo que eu passei, Deus vai me honrar nessa aprovação. E fiz a segunda fase, só que aí passaram 3 meses, assim, eu já tinha meio que esquecido do concurso, e eu não tinha muita esperança nele. Uhum. E aí um dia, eu tava no WhatsApp de noite e tal, aí já era umas 7h30, um amigo me mandou uma mensagem. Você viu? Aí eu, vi o quê? Me conta, achando que era fofoca. Aí ele, você passou no MP. Aí eu, o quê? Você passou. Aí eu, como assim? Aí eu falei, não, agora ferrou. Não tem mais como. Dá prova oral, os caras vão me destruir, não Me tem como. esculachar, né? É. Aí eu falei, não, tá, o que que eu vou fazer? Vou estudar, né? O máximo que eu puder. Agora eu tenho que sair do zero em eleitoral. Nunca tinha visto eleitoral na minha vida. Não caiu eleitoral na segunda fase. E empresarial, eu tinha mais ou menos uma noção da EMERGE, mas pra prova oral eu tinha que estar melhor, né? Uhum. E aí Afiado. peguei tudo e falei, vou dar meus pulos pra estudar. Só que a prova oral começou 13 de janeiro, o resultado saiu no final de novembro. A prova oral começou 13 de janeiro, quase um mês depois, né, do resultado. E foi até março. E aí eu falei, bem, eu só tenho alguma chance nessa prova se eu for uma das últimas. Se eu pegar no Uhum. primeiro mês, eu não consigo. Como é que eu vou aprender isso tudo? Uhum. E aí eu fui uma das últimas. E aí eu falei, Deus, eu tô entendendo. Eu tô entendendo seu recado. Eu não vou desistir. Eu Tipo, sei que eu continua tô. comigo. Eu falei, eu sei que é promessa. Eu sei. Uhum. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu não sei ambiental, eu não sei eleitoral, eu não sei empresarial, mas eu sei que vai dar certo. Então tá bom. E aí estudei muito, 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 muito. Na última semana, assim, que eu vim para São Paulo, eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Sim, eu tava. E foi uma prova que, em especial, eu já tinha feito 3 provas orais. Mas essa prova eu vim com uma carga muito pesada. Uhum. Porque meu namorado estava vindo para cá, eu já tinha me mudado para São Paulo, mas eu ainda estava meio incerta na defensoria, né? Então eu pensava, meu Deus, eu vou assumir aluguel, tudo, e o sonho pode acabar, e caramba, olha Uhum. que responsabilidade. Então eu fui fazer a prova com bastante peso.
Mas eu fui lá, quinta-feira, aí foi assim, eu me mudei para São Paulo, terça, fiz a prova oral na quinta, tomei posse na defensoria na sexta, e na terça saiu o resultado do MP. Fui lá assistir. Resistindo ao coronavírus, fui eu assistir ouvir meu nome. E aí cheguei lá e falaram meu nome. E aí foi assim, uma felicidade que eu não sei explicar, porque acabou, né? Finalmente acabou. É aquela sensação de, meu Deus, cumpriu a promessa, lavou minha alma. Gente, sério. Assim, sensacional. Até hoje eu acho que eu tô sonhando. Eu Uhum. não consigo acreditar que é real. E aí é isso. E assim, apesar das adversidades, e sempre vai acontecer. Micheline me falava isso. Você vai se sentir injustiçado alguma vez durante seu caminho. Provavelmente, óbvio, não é uma regra. Eu poderia ter passado em Pernambuco, ter sido chamada de Pernambuco, mas até hoje não fui chamada de Pernambuco. A vida não para pra gente estudar. Pessoas vão adoecer, pessoas vão morrer, relacionamentos vão começar, vão acabar. E é a gente tentar sobreviver, né? Eu não sou uma pessoa que eu posso falar assim, eu tive um super equilíbrio emocional. Eu sou uma pessoa muito racional, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uhum. E eu ficava muito ansiosa, assim. Meu cabelo caiu muito, eu engordei, a minha unha quebrou. Eu tive gastrite, eu sentia o meu corpo, assim, formigando. Não consegui fazer atividade física durante esses 4 anos. Eu vivi pro concurso público. O concurso público foi a minha prioridade, todo mundo sabia disso. Uhum. Mas assim, também não sei falar, nossa, valeu super a pena. Eu ainda não entrei, eu tô no curso de formação da Defensoria Pública de São Paulo. Ainda não entrei na carreira, ainda não conheci, ainda não vivi o dia a dia para virar e falar pra vocês, gente, insistam, vai valer a pena. Eu ainda não sei. Eu tenho todas as minhas ressalvas com o concurso público, eu não gosto do que virou, essa máquina de moer gente, Sim. mas eu vejo no concurso público, eu vejo assim, nessas carreiras, magistratura, procuradoria, MP, Carreiras DP, jurídicas. sim, eu vejo uma capacidade de transformação social que me motiva muito. Eu sempre falava Sim. isso com o Rodrigo. Se me pagasse R$ 100.000 por mês para eu ser empresária, dona de um restaurante, nossa, eu adoro comer, mas não seria algo que me daria prazer, motivação. São R$ 100.000, mas Uhum. não são R$ 100.000 com o que eu gosto de fazer. Sim. Desde pequena eu queria ser alguma coisa que fosse assim, ajudar o mundo, fazer alguma coisa Uhum. diferente, mesmo que pouquinho. Então, assim, inicialmente eu vi na defensoria esse poder de transformação, mas hoje em dia eu já vejo que não existe a instituição. Existem pessoas que compõem a instituição. E existem pessoas Uhum. boas e pessoas não tão boas em qualquer instituição. Sim. Eu sempre amei a defensoria, mas eu aprendi a amar o Ministério Público. Hoje eu vejo também o Ministério Público como uma potência. Eu vejo a área de patrimônio público, improbidade administrativa, como uma possibilidade assim, de fazer muita mudança na vida das pessoas. Sim. E, enfim, é isso. Essa é a minha história. Deu certo Linda finalmente. demais. E E se eu vocês acho quiserem, podem importante. perguntar. Eu acho importante também pontuar, porque assim, às vezes a gente fica tão ali, como no seu caso, por exemplo, defensoria, defensoria. E às vezes abre uma porta que se você tivesse ignorado, tipo, talvez você não tivesse agora, tipo, contando a sua história, assim, tipo, tão lavada a alma, sabe? Você. Acho importante também essa não romantização da instituição também, qualquer uma Sim, que seja, porque eu acho que a gente tem muitas dificuldades orçamentárias e também, tipo, de chegar lá e conseguir, de fato, transformar, né? Então é legal até para quando você entrar, não falar assim, ai, tipo, pô, me decepcionei, porque você estava imaginando um mundo cor-de-rosas também, né? Eu acho importante. Mas aí a gente faz outra live para você contar como é que foi de fato. Deixa eu olhar aqui minhas perguntas. Tipo, eu lembro que teve uma pergunta que eu achei muito legal, que foi assim, o principal de como lidar com os nãos, assim, quando tipo, você se abalou e tudo mais, onde que você encontrou força pra, tipo, não, cara, eu não. Porque eu acho que muita gente fala assim, ai, tá dando tudo errado sempre, tipo, não é pra mim, porque você poderia ter pensado quando você foi eliminada lá no oral, do tipo assim, cara, acho que não é pra mim concurso e, tipo, ter ido arranjar uma outra solução e como é que você lidou com isso do tipo assim, não, cara, eu vou insistir mais uma vez, eu vou me dar essa chance de novo e tudo mais. depois eu vou responder essa pergunta de namoro, tá? O Vou Rodrigo já tá anotar, doido vou pra falar anotar. aí. É, Gente, eu não tenho religião nenhuma, mas eu acredito muito em Deus. E assim, foi Deus que me trouxe até aqui. Quando dava errado, eu fechava todo o meu quarto, eu fechava a cortina, eu desligava a luz, eu ajoelhava e eu falava, Deus, me ajuda, me faz seguir, porque eu não tenho plano B. Assim, todo mundo já pensou em desistir, mas eu pensava em desistir e eu pensava, caraca, o que eu vou fazer? Uhum. E eu Eu também pensava, sou assim. e chega uma hora, assim, depois de tantos anos que você estudou, não vale mais a pena desistir.
que você vai sim, fazer com todos esses anos? Entendeu? Não vale sim. mais a pena. E tudo que você aprendeu, Então, você vai jogar fora, né? Tipo, e eu sabia que eu estava mais para lá do que para cá. Eu sabia que estava para uhum, acontecer. Então, eu rezava e depois do Rio, quando não deu certo no Rio, eu não pedia mais para Deus um concurso específico. Eu falava para ele, Deus, faz o que for melhor para mim e me dá sabedoria para entender. Se os seus planos não sim. coincidirem com meus, só me dá sabedoria. E foi assim, e assim, é por isso assim, minha mãe é a minha conexão mais forte com Deus. Eu não tenho religião, eu não sou de ir pra igreja, não sou. Mas eu sentia, juro por Deus, assim, é uma coisa muito doida. Eu sentia que o Ministério Público de São Paulo era uma promessa de Deus para mim. E eu me ajoelhava e, assim, o que me sustentou foi a minha fé em Deus que minha hora ia chegar. Sim, é engraçado porque, assim, eu e a Dani, a gente estudou juntas no fim da faculdade, mas a gente se aproximou mesmo quando quando eu reprovei, né? Porque eu reprovei antes, numa fase anterior a ela, no Rio de Janeiro. E aí eu expus aqui no Instagram que eu tava mal, tipo, mal real, e ela me conhecia, e a gente já tinha WhatsApp e tudo mais. E aí foi quando ela me mandou um áudio que, assim, pra mim foi, tipo, sabe aquelas coisas que você fala assim, cara, isso aqui mudou a forma de eu pensar, sabe? E aí ela falou, Ju, a gente é tão, às vezes, tipo, local, assim, a gente acha que só Rio e São Paulo prestam. Pô, eu passei em Pernambuco, foi completamente, tipo assim, abriu minha mente, eu moraria lá super feliz e tal. E eu lembro que aquilo, tipo, foi uma coisa que eu parei e pensei, falei assim, cara, realmente, eu sou tão, tipo, só Rio, São Paulo, Minas ou Curitiba. Tipo, e existe muito mais vida além disso, sabe? E foi aí que a gente se aproximou, eu me apoiei muito na Dani para sair daquela vala que eu tava. E mal sabia a gente que logo depois ia ser você que não ia conseguir e eu te dar força para tipo, não, vambora, né? E aí eu acho que é importante a gente ter um grupo de apoio que entenda as nossas mazelas, mesmo na nossa bolha de privilégio, que entenda a nossa dor, assim, né? De, tipo, pegar pela mão às vezes e falar, não, amiga, você não vai desistir, vamos lá. Tipo, é assim mesmo, todo mundo sofre, sabe? Então, também é bem legal para esses momentos que a gente fica na bad de receber ou não, né? Assim, da vida. Teve uma pergunta que eu anotei aqui também, que eu achei legal, que perguntou Hum. como é que eu fiz para conciliar DP e MP. Gente, eu não Ah, fiz. sim, boa, boa. É. Eu não fiz. E eu, assim, eu não quero dar conselho para ninguém, porque se fosse bom eu tava vendendo. Mas falando para vocês o que eu falo para as minhas melhores amigas, eu acho que é melhor focar em uma carreira, ter uma carreira Uhum. como norte. Quando você tiver muito fera naquela carreira, tiver com ponto sobrando, aí abre o leque, entendeu? Aí eu acho que dá. Então, nunca conciliei. MP nunca estava assim na minha estratégia. Foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho, e como eu já estava com uma base boa, consolidada, eu consegui Isso. só adaptar algumas coisas que eram diferentes para o estudo do Ministério Público. Então, nunca foi conciliável assim na minha trajetória. Eu sempre estudei só para a defensoria. Sim, e até porque hoje em dia, passar uma prova objetiva, cara, os cortes estão, assim, absurdos, sabe? Realmente, se você não tiver com a base consolidada, forte, se errar uma besteirinha, pronto, já ficou ali por um ponto, sendo que, tipo, um ponto, assim, tendo que tirar 80. Eu que sou não, vamos mudar aqui as palavras, mas era Estou. ruim em múltipla escolha. Assim, eu acho muita coisa, porque, assim, a gente vem de quando a gente tá na faculdade, você pensa assim, é OAB, 50% da prova. Eu já tinha medo. Tipo, eu já ficava assim, meu Deus. Agora, 80%, aí você fica assim, cara, realmente, eu tenho que estar com as matérias principais, tipo assim, sabe, muito afiada, tipo, passando cerol na mão, realmente, porque, assim, exige, tipo, uma pontuação alta. E as pessoas, eu acho também, que elas têm muita ilusão de achar que, tipo, defensoria é mais fácil, né? Você Não. tem essa sensação de que as pessoas acham isso? Do tipo assim, direitos humanos. Todo mundo sabe? Tipo, uma coisa meio assim, eu vou fazer defensoria porque é mais fácil. Aí chega lá, não é tão assim, né? O corte é mais Não. baixo, e aí as pessoas acham que, tipo, é mais baixo do que, pô, MP, TJ, porque também tem menos gente, né, fazendo. Eu acho assim, eu não passei, né, por um concurso do TJ, então não tenho propriedade para falar, mas olhando de fora, olhando as provas de fora, né, eu acho que assim, MP, DP, TJ, incluo analista, oficial, técnico, não tem delegado, procuradoria, não tem concurso mais fácil, não Uhum. existe isso. Inclusive, quando eu estava saindo lá do resultado do MP, eu encontrei uma menina lá, que ela é analista do MP, e ela falou perguntou, né, o que, que eu fazia. Eu falei que eu era defensora. Ela, nossa, eu acho que o concurso de defensoria é o mais difícil. E assim, o concurso que eu fiz aqui da Defensoria de São Paulo é dificílimo, Defensoria do Rio é dificílimo, não existe isso não. Fica. E o Também concurso que eu acho. fiz de MP também, assim, não perde para Defensoria, não ganha de Defensoria.
São todos concursos muito difíceis, tem que ser especialista na carreira para poder entrar. E a galera tá cada dia mais preparada, né? E aí, conta pra galera como é que você dividia o tempo de estudo com o de namoro, se ele era compreensivo, eu sei que era, mas vamos fingir que eu não sei. É. Vou dar um confetinho aqui pro Rodrigo, que ele adora confete. Gente, na verdade, eu não dividia muito, não. O Rodrigo me tinha sábado à noite, a partir das 6, dormia lá em casa e domingo de manhã eu tocava ele pra casa. Era assim, foi assim que funcionou por quase 4 anos, né? Mas é meu parceiraço, assim. Ele é um pouquinho defensor, um pouquinho promotor comigo. Ai, Tati. Sempre foi muito compreensivo, assim. Meus pais também, muito compreensivos. Nunca me cobraram nada, sempre viram que eu tava ali ralando, me ferrando, né? Então, sempre foi tranquilo. E eu acho que a diferença é que o Rodrigo sempre sonhou junto comigo. Isso que eu ia Meu falar. sonho, meu sonho era tão grande, ele via que era tão verdadeiro que ele passou a sonhar comigo. Então ele comprou total a minha briga e vamos junto até o fim. E quando eu fiz Pernambuco, não seria um estado bom para ele, né? Então eu pensei muito nisso também para continuar estudando. Não tem Uhum. muito mercado para o que ele faz. E São Paulo já é ótimo para ele, que foi que me motivou a, caraca, tudo que eu quero agora é São Paulo. E, enfim, e aí eu vejo, tá vendo? Era plano de Deus, agora tô vindo pra cá, tenho família aqui, amo São Total. Paulo, o Rodrigo tá vindo pra cá, pro Pernambuco ele não poderia ir, e agora tá tudo lindo, tá maravilhoso, e eu tô sonhando. E eu acho incrível isso porque, assim, eu não namoro, mas eu acho que a gente tem que dividir a nossa vida com quem divide os nossos sonhos também, né? Porque senão Com certeza. a gente fica tendo que lidar com os nossos próprios demônios da cabeça e ainda ter que lidar com o demônio que tá do lado, gente, não dá. Então estejam do lado de pessoas que realmente queiram te ver realizar e aquilo que você sonha, aquilo que ser um sonho já tipo simbiótico, né? Ser uma Sim, coisa dos exatamente. dois, assim, e de você querer ver a pessoa realizada naquilo que ela idealiza para a vida dela, né? Eu acho isso muito, muito bonito e muito, muito fofo. Vou fazer live do casamento também. Quando a gente juntar um dinheirinho, a gente casa. Eu acho que, e tem que ser muito assim, quando a gente tem um projeto de vida que é de longo prazo, que não é rápido, né? Demorou 4 anos. Então, assim, para todo mundo, eu acho que tem que ser, cara, rema comigo ou desce do barco. Esteja comigo para Uhum. somar, pra gente ser mais, não para ficar dando problema. E Rodrigo sempre foi assim, Rodrigo sempre foi, Pedro, Rodrigo sempre foi, assim, uma pessoa que, cara, tô contigo pra qualquer coisa, e eu tava fodida lá, de cabeça, e ficava xingando ele, brigando com ele, gritando com ele, e ele, eu entendo, depois você tá estressada. Um amor, agora a gente vai desfrutar muito disso tudo. Ai, lindos. Cara, amiga, eu acho que é basicamente isso, assim, tipo, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente aprender, principalmente com a sua história, de que os nãos vão vir, eles fazem parte da trajetória, né? Mas que, acima de tudo, quando a gente tem fé, não só numa religião ou numa coisa, mas fé que você vai conseguir almejar a É carreira um que você projeto. deseja, fé no seu projeto, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa muito, tipo, você fala assim, cara, eu só vou parar quando eu conseguir, sabe? Isso que você falou, eu sinto muito também, assim, de tipo, cara, eu não tenho plano B, sabe? Então o plano B é fazer o A dar certo. Então eu acho que, tipo, os momentos de tristeza, de ansiedade, eles vão vir e a gente vai ter que aprender a lidar com eles e, tipo, manejar e pedir ajuda, pedir socorro do namorado, da amiga, da mãe, o que for, sabe? E eu acho que é isso, basicamente. Eu assim, tipo, eu até na verdade, acho que eu vou te perguntar, mas mais para você desconstruir as pessoas. Porque eu perguntava assim pra Dani, mas você lê lei seca? Você lê jurisprudência? Como é que é? Como é que você faz? E aí a Dani me deu a resposta, tipo assim, a melhor, fala aí. Gente, eu sou meio estranha. Eu nunca fiz concursos, eu não gostava. É, eu gostava de fazer rodada de cursinho, né? Eu adorava. Eu anotava toda aquela rodada, fazia várias, do SEI, do OUSE. E também nunca fui de acompanhar o Dizer o Direito. Eu imprimia aqueles resumos que tinha pré-prova, Uhum, já pequenininhos, e ia vendo, e se eu não entendia, aí que eu via aquele. Mas também eu tenho uma facilidade de jurisprudência, porque a EMERGE cobra muito jurisprudência. Então, eu fiquei 3 anos tendo muita jurisprudência. Então, já estou meio que incorporada às jurisprudências mais importantes. Doutrina capa a capa, esquece, nunca vi falar, não tenho a menor noção do que é isso. Infelizmente, eu acho que o estudo para concurso é um estudo assim, meio burro, né? Se você se aprofunda uhum. muito, você não passa, porque o que pede ali na primeira fase é muito letra de lei. Também nunca tive costume de abrir o Vademecum para ler letra de lei. A letra de lei, ela meio que estava dentro do meu material. E depois, depois de passar em Pernambuco e tal,
eu fui pegando uns esquemas, assim, de tipo, o ECA é muito pequeno, você tem que ler o ECA. CDC é muito Uhum. pequeno, tem que ler. Ah, meu pai, é, Fofo. a CP é muito pequena. Então, aí eu Sim. fui pegando umas coisas assim, mas CPC, cara, é muito grande, não li. Então, eu acho que assim, é muito, não tem um método certo, não tem a chave do sucesso. Cada um tem que encontrar seu Sim, método, insistir nele. E isso que eu revisão, acho revisão, legal. revisão. Sim, a Dani sempre fala pra mim, quando eu fui lá na casa dela comemorar a aprovação, ela falou assim, Ju, tá vendo essa apostila aqui? Eu já li 100 vezes. E aí eu fiquei assim, cara, tipo, é um defeito que eu tenho. Ela mesma já me chamou a atenção, assim, do tipo, cara, você muda toda hora de material, você tá sempre, tipo, com uma coisa nova. E aí eu prometi pra mim que esse ano eu vou mudar. E eu acho importante também eu ter feito essas perguntas, mas pra vocês saberem que, tipo, não existe uma coisa assim, tipo, ai, perfeitinha, que todo mundo tem que fazer isso, sabe? Porque às vezes a pessoa sente que ela não tá se encaixando com aquilo, que aquilo não tá fluindo, mas ela, tipo, continua porque todo mundo faz. Só que, cara, é o que a nossa mãe ensinou, né? Você não é todo mundo. Então, tipo, buscar a sua individualidade dentro daquilo que a gente sabe que faz dar certo. É tentar e, tipo, continuar várias vezes até chegar nesse momento maravilhoso que você tá vivendo e que eu espero que a gente viva muito em breve também. Gente, acho que é isso. Se vocês precisarem de mim, que eu puder ajudar. Não, já falei, não me sinto capacitada para dar conselhos, essas coisas. Mas contem comigo se eu puder ajudar em alguma coisa, eu sou à disposição, tá? Porque eu sei como é que é dura essa jornada. Mas um dia acaba, dá certo, e aí a gente fica muito feliz e comemora muito. Vai ter Fé. festa. Amiga, obrigada por ter aceitado o meu convite de ser a primeira pessoa a aparecer aqui, mostrar a cara. Muita gente tem vergonha. Quero dizer que eu sou muito orgulhosa de ser sua amiga, de ter acompanhado de perto muito desses momentos. Que você é uma pessoa incrível, que eu desejo todas as melhores coisas dessa vida para sua nova trajetória, que você seja muito feliz na sua profissão, que eu tenho certeza que você faz do fundo do coração e isso vai, assim, ajudar muitas e muitas pessoas. E é isso. Muito obrigada por dividir a vida comigo, dividir esse momento. Eu vou tentar deixar salvo aqui para as pessoas assistirem depois. E é isso. Eu te amo muito. Obrigada por ter me salvo no meu pior momento. Também, Ju. Obrigada. Amei estrear o quadro. Estou muito feliz também. Beijinho. Beijo, gente.